E aí pessoal, meu nome é Paulo Tássio e nessa aula eu vou estar mostrando como instalar a distribuição Linux Ubuntu 13.10, que é a mais atual de quando eu estou gravando essa aula, que no caso é dia 28/1. Bom, antes de partir já para a instalação do Ubuntu, eu vou fazer uma breve esclarecimento, um breve esclarecimento do que é o Ubuntu e do que é o Linux, que muitas, apesar do Linux já ser um pouco aí conhecido e já está um pouco mais comum, por exemplo, você compra um computador em alguma loja de varejo, ele já pode vir com Linux por questão de custos, que no caso o Linux ele é gratuito, então uma empresa que fabrica computadores, pode instalar lá o Linux sem ter que pagar nada. No caso, se fosse o Windows, teria que pagar uma parte para a Microsoft. Só que mesmo assim, o Linux já está sendo um pouco conhecido, algumas pessoas ainda têm dúvida do que é o Linux. Bom, primeiro o Linux ele não é um programa que você vai instalar no Windows, ou seja, você não vai entrar no Windows, baixar o Linux. Na verdade, você vai baixar a distribuição Linux, por exemplo, aqui eu vou estar mostrando o Ubuntu e você não vai instalar o Ubuntu dentro do Windows, ele não é um programa. O Linux ele é o kernel de um sistema operacional, que no caso aqui o que a gente vai estar utilizando é o Ubuntu. Tem outros sistemas operacionais como Mandriva, como Red Hat, Backtrack, que já é uma distribuição voltada para hacking. Todos esses sistemas operacionais utilizam como kernel o Linux, ou seja, o Linux é um kernel e o Ubuntu que a gente vai estar utilizando aqui é um sistema operacional como o Windows, ou seja, ele não é um programa, ele é um sistema operacional como o Windows. Então é através do Ubuntu, você instalando o Ubuntu no seu computador, é através dele que você vai estar mandando e-mail, acessando a internet, instalando programas e fazendo todas as atividades que você faz dentro do seu Windows. Então esse é o primeiro ponto, o Ubuntu não é um programa. O segundo ponto que a maioria das pessoas tem dúvida é de qual versão baixar do Ubuntu, que é o Ubuntu, para quem não sabe, é a distribuição Linux mais utilizada e mais conhecida atualmente. Ele inclusive, o propósito do Ubuntu foi ser um concorrente aí, digamos, do Windows, até para usuários que utilizam o Windows, estão acostumados com janelas e não ter que ficar utilizando o prompt de comando para poder estar instalando programas. Então o Ubuntu tem essas mesmas características do Windows, que é de você instalar um programa clicando 2 vezes e seguindo um passo a passo de próximo, instalar, aceito e tudo mais. Então o que essas pessoas têm dúvida de quando vai baixar um Ubuntu é de se deve baixar a versão 64 bits ou a versão 32 bits. Primeiro, qual é a diferença entre 32 bits e 64 bits? Isso daí na verdade são os registradores do processador, então o processador obviamente de 64 bits vai ser o dobro de velocidade de 32 bits, a velocidade que eu digo é a velocidade de operação, né, de cálculos que ele vai estar fazendo, sempre vai estar utilizando dados de 64 bits. E o qual você deve baixar depende do seu computador. Então, se o seu computador aceita 64 bits, se o seu processador ele aceita um sistema operacional 64 bits, eu recomendo que você baixe o sistema de 64 bits. Agora, se o seu computador ele aceita apenas, se o seu processador na verdade ele aceita apenas 32 bits, então não tem para onde fugir, você vai ter que baixar 32 bits. Caso você esteja em dúvida e por algum motivo não quer, sei lá, procurar saber quantos bits tem o seu processador, quantos bits seu processador aceita, baixe então os 64 bits, caso você tenha também uma boa internet, baixe os 64 bits e tente instalar. Se o seu processador não aceitar, ele vai avisar que o sistema é 64 bits, seu processador não aceita, então você vai e baixa 32 bits. Outra coisa, se a sua internet não é boa, então eu recomendo que você baixe logo 32 bits, porque se o seu processador aceita 64 bits, ele vai aceitar o 32 bits normalmente. A única diferença aí, o único problema é que você vai ter um processador de 64 bits, só que vai estar fazendo cálculos de dados de 32 bits, ou seja, você vai estar usando, resumindo, né, você vai estar utilizando metade do desempenho do seu processador. Então, primeiro aqui, para a gente baixar o Ubuntu, a gente deve acessar o site do Ubuntu, obviamente. Tem a comunidade brasileira do Ubuntu, que é o ubuntu-br.org. Se você quiser também, você pode estar baixando o Ubuntu através do site americano, ubuntu.com. Mas eu recomendo que você baixe aqui a partir do site brasileiro. Na verdade, até porque não vai ter diferença nenhuma. O mesmo programa, o mesmo Ubuntu que você baixa aqui no site americano é o que a gente baixa aqui no site brasileiro, com a vantagem de estar tudo aqui em português. Bom, então aqui logo de cara a gente já vê as opções para a gente estar baixando o Ubuntu. A versão mais atual é a 13.10. Tem aqui aquela opção que eu acabei de falar, 64 bits ou 32 bits. Eu vou estar aqui utilizando nessa videoaula os 64 bits. E aqui é outra opção também que o pessoal tem um pouquinho de dúvida, que é: devo baixar por HTTP espelho, HTTP oficial ou por torrent? Bom, caso você não saiba o que é torrent, eu vou fazer um resumo bem rápido, porque esse não é o foco dessa aula. Mas o torrent ele é um sistema de compartilhamento de arquivos, no qual você vai baixando pedaços de cada usuário, ou seja, tem 100 usuários com torrent do Ubuntu.
Então você vai baixar um pedacinho de cada usuário. Isso é bom porque às vezes você baixando pelo HTTP, na verdade você vai estar utilizando o protocolo HTTP, baixando diretamente aqui do site do Ubuntu. Às vezes o site pode estar um pouco congestionado, o servidor pode estar um pouco lento, e também tem aquela de que, né, nossa internet brasileira, né, que já não é grande coisa, a maioria das empresas que fornecem, a maioria dos provedores de internet, eles limitam, né, a nossa internet em determinados horários, mais ou menos aí no horário de pico. Se não limitam é por causa que os roteadores também são fracos e acaba que muita gente utilizando ao mesmo tempo acaba caindo a velocidade da nossa internet. Então já pelo torrent, essa questão de limitar, das operadoras estar limitando, não vão conseguir, porque você não vai estar baixando de um site em específico, você não vai estar baixando através do protocolo HTTP, você vai estar baixando de computadores de outras pessoas. Então isso daí é uma opção bem interessante. Então eu recomendo que você baixe por torrent. Apesar que você também vai ter que estar baixando o torrent para poder estar abrindo esse arquivo e estar baixando. Então, caso você não sabe o que é torrent e não quer saber o que é torrent, baixa pelo HTTP. É só eu clicar aqui em iniciar o download que ele vai estar então iniciando o download do Ubuntu. É só que ele já está baixando o Ubuntu. O Ubuntu ele vem em imagem ISO, ou seja, você vai ter que passar essa imagem ISO para um DVD ou um CD. No caso, se você estiver fazendo a instalação do Ubuntu numa máquina virtual, que é o que eu recomendo se é a primeira vez que você está tendo contato com o Ubuntu, você pode pegar essa mesma imagem ISO e emular já na máquina virtual direto, sem precisar gravar no CD. Isso daí tem algumas aulas que eu fiz sobre a máquina virtual VirtualBox. Inclusive eu vou deixar o link nessa aula. Aí você pode estar vendo essa aula e sabendo melhor como emular a imagem ISO. Bom, a questão também é de quando você for gravar a imagem ISO no CD ou no DVD, você deve utilizar um programa que consiga gravar a imagem ISO, porque você não deve gravar com a opção de CD de dados ou DVD de dados. Você deve gravar realmente com a opção de ISO. Então gravar a imagem ISO, queimar a imagem ISO, algo do tipo, que envolva imagem ISO. Bom, já com a imagem ISO então gravada no CD ou DVD, a gente já pode partir então para a instalação do Ubuntu. Aqui eu estou fazendo a instalação numa máquina virtual, até para mim poder gravar essa instalação. Então a outra coisa que a gente deve estar fazendo é entrando no setup da BIOS. Deixa eu resetar aqui, que aqui ele já iniciou a partir do CD. Olha só, aqui então você deve entrar no setup da BIOS do seu computador. Se você estiver fazendo essa instalação numa máquina virtual, provavelmente ele já vai iniciar a partir do CD. Isso é preciso por causa que a maioria dos computadores não tem como primeira opção de boot o CD. Às vezes já está o HD, principalmente os computadores que vêm de redes varejistas. Então provavelmente ele já vai estar como HD, até porque ele acredita que você não vai formatar, vai levar a um técnico e tudo mais. Então entrando no setup da BIOS, para isso você deve apertar a tecla Del do seu teclado, isso quando reiniciar o computador. Se não der com a tecla Del, aperte a tecla F2 ou a F1 ou a F10. Essas são as teclas mais comuns para entrar na BIOS, vai depender de cada placa-mãe. Então se não der certo, você vai tentando F3, F4 até conseguir, mas que dá para entrar, dá na BIOS. Então aqui na BIOS a gente deve ir na opção de boot. Aqui no meu caso já tem a aba boot, mas pode ser que na sua BIOS não tenha essa opção boot. Na verdade essa aba boot. Então você deve estar procurando em cada aba aqui algo relacionado a boot. Pode ser priority boot, que é prioridade de boot ou algo do tipo. Então você olha em aba por aba, nessa não vai estar. Você olha nas outras abas que com certeza vai ter aí a opção de boot, que vai ser onde você vai estar escolhendo qual é o boot, o que deve ser o primeiro boot. Então aqui no caso, o meu primeiro boot está dispositivo removível, que no caso é pendrive, ou então um celular, cartão de memória, enfim. Aqui eu tenho um hard drive, que é o meu HD. Aqui CD-ROM, que é o que eu vou estar utilizando aqui, então eu vou subir ele aqui para cima. Pronto, então aqui eu já tenho o meu CD-ROM como primeira opção, e aqui eu ainda teria também Network Boot, que seria um boot através da rede. Bom, então eu vou aqui em Exit, vou salvar as alterações e sair. Dei aqui 2 Enter, e aqui ele já vai começar, então já vai iniciar a partir do CD. Certo, então aqui a primeira coisa que a gente deve escolher é a nossa linguagem, que é o português Brasil. Então aqui já vem em português do Brasil, e aqui já está tudo traduzido para a nossa linguagem. Para instalar, obviamente, o Ubuntu, você deve vir nessa opção, que é instalar Ubuntu, mas caso você queira experimentar o Ubuntu, porque o Ubuntu ele é uma distribuição Linux Live CD, ou seja, você pode rodá-lo através do CD sem ter que instalar, isso só para testar o Ubuntu, para você conhecer como que é o Ubuntu, ou então você pode fazer isso também através de um pendrive, você pode rodar o Ubuntu a partir de um pendrive. Tem aula disso no Mundo dos Hackers, e também o link para essa aula vai estar aí embaixo dessa videoaula. Como essa aula é sobre instalar o Ubuntu, eu vou vir nessa opção de instalar o Ubuntu. Dei um Enter, aqui é só aguardar o carregamento do Ubuntu. Inclusive até a instalação do Ubuntu ela não é demorada, em questão de 30 minutos. É claro que vai depender do quanto seu computador tem de memória e qual é o processador do seu computador também, mas a média é de 30 a, sei lá, 1 hora, não é tão demorado não.
Aqui novamente, nessa janela a gente deve estar escolhendo novamente a linguagem português do Brasil. E aqui está clicando em continuar. Se você quiser deixar baixando algumas atualizações, você pode assinalar essa opção. É claro que você deve estar conectado à internet para isso. Com isso, alguns pacotes que já vêm nativamente no Ubuntu serão atualizados e outros também pacotes, atualizações do próprio Ubuntu também serão instaladas e atualizadas. Mas para não deixar essa aula muito grande, até porque para baixar as atualizações vai levar um pouquinho mais de tempo, aí já pode ultrapassar aqueles 30 minutos que eu disse, então não vou assinalar essa opção, apenas vou clicar aqui em continuar. Aqui no caso, eu estou instalando um Ubuntu no HD que não tem nada, não tem nenhum sistema operacional nele, então eu posso usar essa primeira opção aqui, que é apagar disco e reinstalar o Ubuntu. Se você já tiver o Windows no seu computador e você quiser manter o Windows lá, você deve escolher uma outra opção que vai ser de instalar o Ubuntu lado a lado com o Windows. Então isso já se chama Dual Boot. Como essa aula não é sobre Dual Boot, eu vou estar utilizando novamente essa primeira opção, que é de instalar o Ubuntu no HD inteiro. Novamente, embaixo dessa aula eu vou estar deixando uma outra aula do mundo dos hackers que é sobre Dual Boot. Então agora é só clicar aqui em instalar agora e a instalação do Ubuntu vai começar. Durante a instalação do Ubuntu ainda vai aparecer algumas opções para a gente estar escolhendo, então a gente deve estar, por exemplo, aqui escolhendo o fuso horário. Eu vou deixar aqui São Paulo porque é o meu fuso horário, vou clicar em continuar. Vai pedir também provavelmente o layout do teclado, que é esse daqui agora que está pedindo, por deixar o português do Brasil. Continuar novamente. Aqui meu nome, então eu vou colocar Mundo dos Hackers. E aqui embaixo o nome do computador ele já gera automaticamente, só que eu vou modificar porque eu não gostei desse nome. No caso, Mundo Virtual Machine não ficou legal pra mim, então eu vou colocar Mundo-Hackers. Na verdade vou colocar Mundo-dos Hackers. Aqui o nome de usuário qual que vai ficar, vou deixar Mundo dos Hackers também, tem que ser tudo junto. Aqui a senha. E aqui eu tenho algumas opções também de como vai inicializar a minha sessão no Ubuntu. Então aqui no caso tem iniciar a sessão automaticamente, ele não vai pedir a senha. Então essa senha que eu coloquei vai servir mais para quando eu for utilizar o terminal ou for instalar algum programa. E solicitar minha senha para entrar, ou seja, quando o Ubuntu iniciar ele vai pedir a senha para ele poder entrar no sistema operacional. Além disso eu posso criptografar minha pasta pessoal. Então todos os meus dados que tiver no Ubuntu serão criptografados. Então se alguém, sei lá, pegar meu HD, não vai estar conseguindo ler os dados sem a minha senha. Vou clicar aqui em continuar. Aqui ele pede um e-mail que é para um serviço do Ubuntu, que é um Ubuntu One, onde você pode estar baixando aplicativos, pode estar upando coisas na nuvem também, mas por enquanto eu não quero utilizar esse serviço do Ubuntu, então vou clicar aqui em Register Later, que no caso é me registrar depois. Então no caso, se eu quiser estar me registrando no Ubuntu One para poder estar utilizando o serviço do Ubuntu, eu posso estar me registrando mais tarde, não é preciso estar me registrando agora. Então aqui a instalação vai estar continuando, que ele está copiando os arquivos, então a gente só tem aqui mesmo que aguardar a cópia dos arquivos e a instalação do Ubuntu. Bom, então aqui terminou a instalação do Ubuntu, agora é só reiniciar o Ubuntu e quando voltar já vai estar com o Ubuntu instalado. Então aí não vai ser mais preciso colocar o CD nem nada disso. Inclusive até na hora que eu reiniciar aqui ele vai ejetar, aqui não porque eu estou na máquina virtual, mas se você estiver instalando no seu computador, ele vai ejetar o CD, então você tira o CD, dá um Enter e o seu computador vai reiniciar. Voltando, ele já vai estar então com o Ubuntu. Bom, então é isso. Como vocês viram, não tem nenhum segredo para instalar o Ubuntu. Eu acho, na minha opinião, é até um pouco mais fácil do que instalar o Windows. No caso, essa aqui é a mensagem falando para tirar a mídia de instalação e dar um Enter. Como minha mídia já está tirada, né? Então apenas deu Enter. Não tem nenhum segredo, como eu disse, na minha opinião, é um pouco mais fácil do que a instalação do próprio Windows. Então, caso você nunca tenha tido um contato com uma distribuição Linux, caso você utilize só um Windows, eu recomendo que você teste um Ubuntu numa máquina virtual e conheça um pouco aí do mundo Linux, né? Que às vezes vai que você gosta e passa a usar só Linux, não sei, vai da opinião de cada pessoa e da vontade de cada pessoa. Então, fico por aqui, até a próxima videoaula e até mais.